Seja bem-vindo ao podcast Fronteira. A mensagem que você vai ouvir foi pregada na nossa igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nossa oração é para que você seja abençoado por essa palavra. Vamos fazer um retorno à escola da tia Maricota. Quem descobriu a América? Misericórdia. Como é que vocês chegaram até aqui? Vou perguntar de novo. Não tem nem a data. A próxima pergunta era a data, já desisti. Quem descobriu a América? Cristóvão Colombo. Em que data? 12 de outubro de 1492. Vocês são brilhantes. Queridos. Isso a gente aprende lá na terceira série e não esquece nunca mais. Cristóvão Colombo é uma das figuras mais interessantes da época das navegações. Todo mundo sabe que ele chegou até a América, que na verdade depois veio a se chamar América por causa do seu navegador, que se chamava Américo Vespúcio. Então, ao invés de chamar Colômbia, como se chama Colômbia por causa de Colombo, a América inteira passou a chamar América por causa do nome do navegador, Américo Vespúcio. Mas Colombo ele era genovês, ou seja, italiano, e ele conseguiu que os chamados reis católicos na Espanha patrocinassem a sua aventura para chegar nas Índias Ocidentais. A busca dele é pela rota para as Índias, que depois vai ser descoberta, na verdade, por Vasco da Gama. Mas isso todo mundo sabe, eu sei que vocês sabem tudo isso e é muito mais. Buscava-se o caminho para as Índias por causa das especiarias que enriqueciam os comerciantes, pimenta do reino, cravo e outras coisas a mais, os temperos, a seda, enfim, todas essas coisas. E ele, pensando que estava chegando às Índias, ele, na verdade, chegou em Honduras, ou seja, no primeiro contato dele com as Américas. 1492. Depois disso, Colombo ainda fez mais 3 viagens às Américas. Não foram viagens muito bem sucedidas, não. Na terceira viagem, inclusive, ele chegou a ser preso, porque, a despeito de ser um grande navegador, questionaram a administração dele dos recursos para a expedição, e aí ele foi preso, aí depois foi solto, voltou para a Espanha, e em 1502 ele fez a sua 4ª expedição. Pastor, isso é uma pregação ou uma aula de história? Ambas, aproveita o jeito que você preferir. Ele fez a sua 4ª expedição para as Américas, e essa foi a mais catastrófica de todas elas. Tudo que podia dar errado, deu errado. Claro que o contingente dele de navios era muito maior, de homens também era muito maior, por causa do sucesso que ele vinha fazendo. Todos pensavam que ele estava chegando nas Índias realmente. Por isso que quem está no Brasil ou nas Américas é nativo, se chama índio. E ele naufragou na Jamaica. Perdeu navios, morreu muita gente, e ele ficou ali isolado praticamente um ano na Jamaica, sofrendo as necessidades de um náufrago, juntamente com a tripulação que tinha restado. E ali ele teve uma crise da finalidade daquilo que ele estava fazendo. E aí ele começou a se perguntar, e a história registra isso. O que é que nós estamos fazendo aqui? Por que nós precisamos passar por isso tudo? O que realmente nós queremos? Agora, na 4ª viagem, ele se pergunta, o que realmente nós queremos com tudo isso? 1503, ele voltou para a Espanha, morreu em 1506, nunca soube que tinha descoberto a América. Nunca. Morreu sem saber que tinha descoberto a América, pensando até a morte que tinha chegado às Índias. Mas o que me chama a atenção é que um homem desse, depois de tantas realizações, tamanha coragem em cruzar os oceanos naquela época com tão poucos recursos, tão pouco conforto, de repente, já
âmbito do sucesso que ele havia alcançado, parar e se perguntar: o que é que eu quero? O que é que eu quero? É isso que realmente eu quero? Depois dessa pergunta, 3 anos ele veio a falecer. Faleceu novo, 55 anos de idade. Mas essa crise dele me chama a atenção, porque é uma pergunta que nós pouco fazemos. O que que eu quero? O que que eu quero de verdade? O que é que eu quero da vida? O que é que eu quero do meu trabalho? O que é que eu quero na minha vida espiritual? O tema da nossa mensagem de hoje é exatamente essa pergunta. O que você quer? Mas eu não vou fazer essa pergunta para você como Colombo, na sua vida secular, na sua vida comum. Essa, queridos, é a pergunta na nossa vida espiritual. O que você quer? O que você quer na sua vida espiritual? Em determinado momento, a Bíblia registra quando João, o Batista, estava falando a respeito de que ele era a voz que clamava no deserto, que preparava o caminho, e falando com seus discípulos, 2 discípulos, um deles André. E aí a Bíblia diz que passou Jesus e ele disse: olhem ali vai o Cordeiro de Deus. E aí, aqueles 2 discípulos foram atrás de Jesus. A Bíblia registra isso lá em João, no capítulo 1. E no versículo 38, Jesus diz assim: voltando-se e vendo Jesus, que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? Perguntou a 2 discípulos que estavam seguindo a ele, indo atrás de Jesus. O que vocês querem? Nós seguimos a Jesus, nós somos discípulos de Jesus, mas ele olha para a igreja na atualidade e pergunta: o que vocês querem? Presta atenção, antes que você se apresse a dizer: quero um novo emprego, quero mais dinheiro, quero um carro novo, quero uma casa mais bonita. Não é esse o tipo de pergunta que ele está fazendo. O que nós queremos na nossa vida espiritual, nós precisamos pensar naquilo que nós queremos, daquilo que nós temos de mais importante na nossa vida, que é a nossa vida espiritual. Um filósofo romano chamado Sêneca escreveu certa ocasião: se um navio não sabe para que porto está navegando, nenhum vento lhe será favorável. O navio está no mar, está navegando, está fazendo a parte dele, mas não sabe para onde vai, não sabe o que quer. Então, nenhum vento vai ser favorável àquele navio, porque não sabe o que quer, não sabe para onde está indo. E assim é na nossa vida. Nós, como crentes, estamos navegando. Eu estou navegando no mar, eu navegarei no oceano do Espírito. E o nosso navio está singrando, mas para onde é que nós estamos indo? O que é que nós queremos na nossa vida espiritual? Porque se assim não soubermos, nenhum vento do Espírito Santo nos será favorável. Todos nós conhecemos a clássica passagem da Bíblia do cego Bartimeu, clamando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Está registrado em Marcos, capítulo 10, 51. E aí Jesus volta-se para ele: o que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. E o cego respondeu: mestre, eu quero ver. A pergunta de Jesus para mim e para você hoje é: o que você quer? E eu tenho pensado nisso muito ao longo dos últimos meses. Tenho conversado muito com a pastora Elaine, temos orado muito a respeito disso. O que você quer? O que você quer? E a grande questão na nossa vida espiritual que eu quero pensar com você hoje: o que você quer? O que você quer da sua vida cristã? O que você quer da sua igreja? O que você quer dos seus irmãos em Cristo que congregam com você na mesma igreja? O que você quer de Deus? Temos resposta para cada uma dessas perguntas? Então vamos pensar juntos. E a primeira delas é: o que você quer da sua igreja? Hoje as pessoas querem, na maioria das vezes, se tornarem seguidoras de pessoas que são famosas, que são reconhecidas na mídia, que não têm profundidade nenhuma, nem espiritual, nem teológica, mas são famosas. São os seguidores da fama. Muitas pessoas chegam à igreja com expectativas humanas à flor da pele.
Ou seja, o que elas querem, eu quero atenção, eu quero um local muito confortável, se possível grande, se possível com muito LED, com muita tecnologia, eu quero música que esteja na atualidade, música que eu goste, não precisa ser louvor não, tem que ser música que eu goste, um ambiente social bastante agradável. Mas a igreja não foi fundada por Jesus Cristo para ser um clube social. A igreja ela não foi criada por Jesus Cristo para que nós tenhamos um local às quintas, aos domingos, ou em outras igrejas às quartas ou às terças, para que nós nos relacionemos com pessoas, para que nós encontremos amizades, para que nós participemos de eventos que são muito legais, que vão nos proporcionar a possibilidade de nós nos arrumarmos bem. Mas é realmente para isso que Jesus fundou a igreja? Para que eu tenha um clube social para me relacionar? Porque as pessoas hoje vão para a igreja como quem vai para o clube. Se arrumam, vão para a igreja, participam, batem papo, e logo voltam para casa e a semana continua como se nada tivesse acontecido. Se a igreja, queridos, só serve na medida em que ela atende às suas necessidades, se a igreja só serve na medida em que ela atende ao seu querer, à sua vontade, a notícia que eu tenho para você, você vai se frustrar. Se você acha que a igreja tem que ser da forma que você quer, da forma que você deseja, nós vamos nos frustrar, porque não foi para isso que Jesus Cristo fundou a igreja. Ele fundou a igreja para que nós tivéssemos um ambiente para ouvirmos a palavra de Deus, para sermos transformados, para sermos cheios do Espírito Santo, para termos a nossa vida direcionada para o céu, para que um ao outro ajudasse, para que nós tivéssemos a quem recorrer em oração, para que nós nos sentíssemos cuidados, amados, para que nós não nos sentíssemos sozinhos. Ele criou a igreja para nos ajudar a chegar até os céus. É para isso que a igreja serve. A igreja não vai ser da forma que eu quero. Queridos, se a igreja fosse da forma que eu quero, acredite você que seria muito diferente. Mas a igreja vai ser sempre da forma que Deus quer, porque a igreja é dele. Eu não escolho as pessoas que fazem parte da igreja, todos aqui são bem-vindos. Eu nunca cheguei para ninguém e falei assim, por favor, vá lá fazer parte da igreja, nunca. E também nunca pedi para ninguém ficar, nunca. E nem vou fazer. Porque a igreja é a casa de Deus. Nós escolhemos onde nós queremos estar. Mas eu quero que a igreja, as pessoas se comportem da forma que eu acho que elas têm que se comportar. I beg your pardon. Para quem não fala inglês, eu peço o seu perdão. A igreja, as pessoas têm que se comportar da forma que você quer. A igreja não se comporta nem da forma que eu, que sou o pastor, quero. A igreja se comporta da forma que Deus determina, que a palavra de Deus orienta, que o Espírito Santo conduz. É a palavra de Deus, é o Espírito Santo Consolador, que vai ditar os passos que a igreja vai dar, como nós devemos nos comportar, quem nós devemos ser, o que nós devemos fazer. Porque se existe um perigo na vida espiritual, é quando nós nos achamos referência. Eu sou uma referência de crente. Queridos, presta atenção, eu vou sempre buscar ser um exemplo de crente para você. E vou sempre dizer para você o seguinte, seja meu imitador porque eu sou imitador de Cristo. Não imite o Álvaro porque eu sou Álvaro, mas imite o Álvaro porque eu estou imitando a Jesus Cristo. Como pastores, nós sempre declaramos aqui, não sigam porque nós estamos pregando, mas sigam porque nós estamos pregando a palavra de Deus. As pessoas hoje estão seguindo homens que estão vendendo ideias. Pastor Elaine mencionou aqui hoje, no Abrindo a Bíblia, que eu lamento muito se você não tem vindo, mas quem perde com muita sinceridade é quem não vem. Mencionando que os gregos gostavam de filosofia, discutir ideias, e hoje as pessoas querem isso nos púlpitos. Vamos discutir ideias da Bíblia, vamos discutir o pensamento segundo Agostinho, vamos discutir o pensamento segundo o quê? Nós não estamos aqui para discutir pensamento de nada, nós estamos aqui para sermos seguidores de Jesus Cristo.
E aí, queridos, nós começamos a achar que nós somos referência. Não, eu sou o padrão de como um homem deve ser, ela é um padrão de como uma mulher deve ser, ela é o padrão de como o jovem deve ser. Presta atenção, o único padrão que nós temos e que nós vamos seguir sempre está na palavra de Deus. Vocês nunca vão me ver indicando A, B ou C para ser padrão de alguma coisa. Porque a partir do momento que você se julga padrão, eu quero que as pessoas sejam igual a mim, quero que você saiba, as pessoas não devem ser igual a você. Porque você está capotando na sua vida espiritual e ainda não entendeu. Até porque a Bíblia diz assim, em 1 Coríntios 10, 12. Aquele que julga está firme, cuide-se que não caia. É um grito de alerta. Quando você achar que você é o super crente, que você é dotado da super fé, que você é muito mais santo que os outros, a Bíblia está dizendo assim, cuidado, cuidado, você está prestes a cair. E é isso que nós estamos vivendo hoje. As pessoas estão literalmente se colocando nas igrejas como referências. A igreja, queridos, é o corpo de Cristo. A palavra de Deus é clara sobre isso. 1 Coríntios 12, 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo. E cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Nós somos o corpo de Cristo, mas eu sou membro desse corpo, você é membro, você é membro, você é membro, você é membro. Numa das minhas corridas agora, nesse último mês, e aí, enfim, eu calcei um tênis que estava pressionando o meu pé, eu continuei correndo. Quando eu acabei de correr, eu fui olhar para a minha unha, estava roxa. E eu falei, nossa, está horrível. E aí, sabe o que eu pensei naquela hora? Ela está horrível, está roxa, está machucada, mas ela é parte de mim. Ela é membro do meu corpo. Da mesma forma, Jesus olha para a igreja. Nem sempre todas as partes do corpo de Cristo vão estar bonitas, vão estar saudáveis, vão estar fortalecidas. Muitas das vezes, algumas serão como essa minha unha, estarão machucadas, estarão doloridas, estarão fragilizadas, estarão amedrontadas, mas mesmo assim, elas fazem parte da igreja, elas fazem parte do corpo de Cristo, elas são igreja. A gente precisa entender isso, queridos. Nós precisamos verdadeiramente entender essa unidade que a palavra de Deus demanda em nós. A igreja não existe para fazer as minhas vontades. A igreja não existe para fazer ou realizar as suas vontades. A igreja, queridos, ela existe para formar o caráter de Cristo em mim e em você. Essa é a finalidade da igreja. Formar o caráter de Jesus Cristo em cada um de nós. Gálatas 4,19, Paulo escreveu assim: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Até que Cristo seja formado em vocês. Nós estamos num processo de formação de Cristo na nossa vida. Talvez alguns estejam um pouco já mais amadurecidos, outros não estão tão amadurecidos, mas ele diz, é até que Cristo seja formado em vocês, no corpo de Cristo, na igreja. Por isso que a palavra de Deus diz, um ao outro ajudou. Então, queridos, ao invés de usar a mão para apontar o dedo, use a mão para estender a mão e levantar o seu irmão, para apoiar o seu irmão, para marcharmos juntos para os céus. Será que nós não estamos entendendo que o adversário que ele mais quer é dividir a igreja? Ele quer dividir a sua mente. Por isso que a Bíblia, Jesus já disse, olha, a casa dividida não vai subsistir. E quando a igreja é dividida, literalmente quem triunfa é o adversário. Porque Jesus Cristo, na sua última oração que ele fez, foi orar pela unidade da igreja. Pai, eu oro por eles para que eles sejam um, assim como eu e você somos um. A mesma unidade que Deus e Jesus Cristo tinham. É a unidade que nós precisamos buscar, é desenvolvendo esse caráter em Jesus Cristo. Queridos, você pode até não gostar de todos, mas nós vamos nos amar a todos.
Você pode não gostar da roupa de um, você pode não gostar, talvez, da forma de falar do outro, é direito seu. Agora, o céu não é feito só de você, não. Quem pensa que só você vai para o céu, que só eu vou para o céu, quando nós pensamos isso, nós estamos muito, mas muito distantes do céu. Nós nos tornamos aquilo que nós não deveríamos ser, egoístas no caminho da salvação. Tem pessoas que querem, e de mim vocês sabem que vocês não têm isso, massagem no ego. Eu sou pastor, mas não sou pastor para massagear o ego de ninguém, até porque Jesus não massageia meu ego, não. E nem eu quero massagem no ego. Porque quem precisa de massagem no ego significa que não tem a segurança de quem é. Precisa que alguém esteja ali alimentando o seu ego para que ele possa então se sentir um pouco mais fortalecidos. Portanto, queridos, a igreja não é para massagear o nosso ego. Eu não estou aqui para pregar aquilo que eu gostaria de pregar. Sabe o que eu gostaria de pregar? Chega aqui para vocês. O que todo coaching faz, dá um ibope tremendo. Botava um pedacinho de uma mensagem de coaching na internet, amanhã eu estava com milhares de seguidores. É só assim, fulano, já ia dar um troço aqui, né? Fulano, seu bonito, sua bonita, pronto, para usar sinônimos. Pode pedir o que você quiser, hoje Deus vai dar, porque Deus está aqui para fazer a vontade do seu coração, porque Deus mandou seu filho para que nós fôssemos vencedores, mais do que vencedores, e aí todo mundo aplaude, todo mundo, eu vou conseguir meu carro, minha casa, meu emprego, meu dinheiro, você é famoso, você é bonito, você é sarado, e aí amanhã eu estou com milhares de seguidores, porque as pessoas querem isso, elas querem a mentira da massagem do ego. Mas a palavra de Deus diz que o pai da mentira é o adversário. Eu quero ser confrontado, eu quero crescer, eu quero amadurecer, eu quero corrigir os meus erros. Eu não quero ficar marchando no mesmo lugar, acreditando que eu estou caminhando. Tem pessoas que estão marchando no mesmo lugar, às vezes até andando para trás, acreditando que continuam avançando. Queridos, eu e você temos que crescer com a mensagem. Eu não tenho que gostar da mensagem, nem você. Eu tenho que aprender, crescer, pensar, amadurecer. A pregação não tem que atender a forma como você, que é outro perigo hoje, entende a Bíblia. A Bíblia não é um livro, queridos, para ser estudado e interpretado da forma como eu vejo o mundo. Não é não. A Bíblia é para ser interpretada da forma que o Espírito Santo que habita em mim vai me mostrar como ela deve ser entendida. É a palavra de Deus. Tem pessoas que só gostam da mensagem, se eu concordar com a mensagem, eu gosto. Se eu não concordar com a mensagem, eu não gosto. Eu e você não temos que gostar. A palavra de Deus ela é multifacetada. E presta atenção, muitas vezes na minha vida espiritual, eu fui nocauteado por uma mensagem. Nocauteado. Aquela mensagem veio como um soco na minha mente e eu fui ao chão. Mas também quando eu me levantei, eu era um novo homem, porque aquela palavra surtiu efeito em mim. O problema é vir para a igreja, ouvir a palavra de Deus e continuar sendo a mesma pessoa. A mensagem não é para estimular os seus objetivos de vida. Não, não é. A mensagem é para objetivar aquilo que Deus estabeleceu que é necessário para que nós alcancemos os céus. Um famoso pastor está aí pregando, o inferno não existe. E um monte de gente aplaudindo, sabia. Peraí, o próprio Jesus falou do inferno. O Filho de Deus, o Deus encarnado, falou que eles iriam arder no fogo do inferno, e aí se levanta um homem com autoridade de quê? Mas eu sou famoso, eu tenho milhares de seguidores na internet, então eu estou dizendo, o inferno não existe. E aquelas pessoas que estão ávidas para se livrarem da sombra do inferno, vão aplaudir e vão acabar justamente caindo naquilo que elas declaram que não existe. O que nós queremos? Queremos ser ludibriados pelas mentiras da modernidade? Ou nós queremos que a palavra de Deus seja verdadeiramente a luz para os nossos pés, lâmpada para os nossos caminhos? Nós somos gratos a Deus porque nós temos uma igreja onde nós somos amados, onde nós somos queridos, onde nem sentem falta
de cada um de nós. Quando você não vem, as pessoas sentem falta. Mas também, queridos, as pessoas vão sentir falta na primeira e na segunda vez. Na terceira vez já ficou comum. Na quarta vez, assim, infelizmente, fulano desistiu. E a gente pode até querer ajudar, mas tem pessoas que não querem ajuda. Tem pessoas que literalmente querem desistir. Aqui você tem uma igreja onde a gente se reúne, ou seja, com os valentes, ou com as damas, e a gente ora uns pelos outros. E quantos de nós já fomos abençoados nessas reuniões de oração e podem dizer amém? Todos que participam dessa reunião. Ah, mas é terça-feira estou muito cansado. Ai, não, porque sabe, já tem culto, tem culto quinta e domingo. Quantas vezes você vai na academia por semana? Ah, não está cansado para a academia? Mas está cansado por oração? Nós somos tão complexos. Nós somos tão carentes de uma racionalidade espiritual. Priorizamos coisas que não têm valor nenhum. E deixamos as coisas que verdadeiramente têm valor eterno, eterno. Não é que nós precisemos de você na reunião dos valentes, não. Eu não estava na última reunião dos valentes, estava lá nos Estados Unidos, e a reunião foi maravilhosa, a presença de Deus com quem esteve ali. Quem perde somos aqueles que não estiveram, porque escolhemos não estar presentes. Nós temos uma igreja, queridos, que estimula e nos convida à comunhão. Temos o nosso Café Fronteira. Eu não vou porque é muito caro. É sério? Cheguei em Guarulhos, fui fazer um lanche. Aí pedi, querido, só isso, esfirra, o refrigerante, outra esfirra, não sei mais o quê. Aí a senhora já pediu R$269. Eu, como? Eu falei, Elaine, em um mês que eu fiquei fora, o Brasil, a inflação duplicou. Eu falei, não quero nada não. Ela, como não? Eu falei, não, por esse preço eu sento num restaurante e vou almoçar. Por esfirra? Aí parei na lanchonete do lado. Uma esfirra, R$26. Eu falei, misericórdia, o que está acontecendo com esse país? Com esse país em um mês? Aí, queridos, eu fico pensando, a gente tem um lanche preparado de forma saudável, de forma amorosa, com carinho, como as damas chegaram aqui hoje. Eu fui lá em cima, mão na massa, preparando o nosso lanche, rindo, brincando com amor, com dedicação, dando do tempo delas. É muito caro. Então vai para Guarulhos comer esfirra, que aí você vai depois me dizer se está caro ou não está. Porque tudo na igreja é caro, porque nós não queremos. Mas tudo que nos chama para o mundo é bom, e a gente quer e a gente paga. A gente precisa entender o seguinte, mas a comunhão é importante, é fundamental, porque ou nós vamos ter comunhão na igreja, ou nós vamos ter comunhão com aqueles que estão no mundo. E aí, queridos, é bom que nós busquemos a comunhão, nos fortaleçamos uns aos outros. Eu aprendo a amar aqueles com quem eu convivo. Não se pode amar uma pessoa com quem você não convive. Não tem como. Você vai aprender a gostar daquela pessoa convivendo. Mas eu vou conhecer a parte ruim dela. Que bom, porque você vai conhecer também a parte boa. E que ruim, porque ela vai conhecer a sua parte ruim também. E é assim que juntos nós vamos como corpo de Cristo. Ora sarados, ora feridos, ora alegres, ora entristecidos, somos membros do corpo de Cristo, noiva de Cristo que vai chegar até a eternidade. João 8,32, palavras de Jesus, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Só a verdade da palavra de Deus liberta. Você vai procurar pensadores, você vai ler livros de filósofos cristãos, o que mais tem, e eu já li muitos, presta atenção, eu falo com liberdade, porque eu leio e sei discutir com quem quiser, mas não pensem vocês que eu sou seduzido por aquilo que é pseudo-verdade. O que liberta é a verdade da palavra de Jesus Cristo. Mas o que você quer, queridos, dos seus irmãos em Cristo na igreja? Dá uma olhadinha para quem está do seu lado e só pensa, o que é que eu quero? O que é que eu quero? É muito comum você ouvir das pessoas, eu esperava mais dessa pessoa da igreja, eu esperava mais desse meu irmão. Abre um parênteses.
Um tempo atrás eu encontrei um colega que estudou comigo na escola naval que eu não via há décadas. E aí quando eu olhei para ele, eu pensei assim, meu Deus, como esse cara está velho. Eu pensei. Só que eu esqueci que do lado de lá, ele olhou para mim e pensou, meu Deus, como é que o Álvaro está velho? Porque o tempo passou para os dois. Eu esperava mais desse irmão. Aquele irmão está dizendo a mesma coisa de você. Eu esperava mais dele. Eu esperava mais dela. Sabe, queridos, a gente precisa entender o que nós queremos dos nossos irmãos em Cristo. Pensam, agem diferente de mim. Presta atenção. Podem até agir diferente na vida social, dizendo, talvez alguns não saibam dizer obrigado ou pedir por favor, mas se são iguais a você, seguindo a palavra de Deus, verdadeiramente esses são os nossos irmãos em Cristo. Porque existe um perigo muito grande quando nós abrimos mão dos nossos irmãos em Cristo. Hoje, a modernidade anuncia desigrejados. Já disse aqui, é o segundo maior segmento do Brasil. Desigrejados. A maior denominação, Assembleia de Deus. Segunda maior denominação, desigrejados. Pessoas que abriram mão da igreja. Pessoas que caíram na armadilha que Satanás preparou. Afastar a pessoa da igreja pouco a pouco, até que ela se fragilize. E quando ela desperta, ela está longe do evangelho, dizendo que está no evangelho. Essa é uma armadilha tão séria, queridos. Por isso que a comunhão na igreja é tão combatida. Mas a palavra de Deus lembra a mim e a você. Efésios 4, 2, 3. Sejam completamente humildes e dóceis. Como é que é? Completamente. Não está convidando, seja um pouquinho. Seja um pouquinho. Seja na maioria das vezes. A Bíblia está dizendo, seja completamente humilde, completamente dócil. Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Queridos, se eu preciso suportar alguma coisa, é porque não é fácil. Se eu preciso suportar esse púlpito aqui, é porque está pesado demais. Se você precisa me suportar, é porque não está fácil conviver comigo, mas a Bíblia diz, suporta, e suporta com amor. Faça todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Espírito Santo sempre vai falar de unidade, sempre. E a Bíblia está dizendo assim, olha, faz todo esforço. Você tem se esforçado? Às vezes nós queremos que as pessoas se esforcem para chegar até nós, mas nós não queremos fazer esforço algum para chegar até a elas. E a Bíblia está dizendo o seguinte, faz todo esforço pela unidade do Espírito, para manter a unidade do Espírito. E é por isso que quando alguém me machuca, eu perdoo. Para quê? Para preservar a unidade que eu tenho que ter com essa pessoa. Mas eu espero também que quando eu machucar alguém, que essa pessoa também me perdoe, para que nós possamos manter a unidade do Espírito. É muito interessante hoje em dia, evangélicos que se odeiam. Eu disse recentemente, até lá em West Palm Beach, um dos dois não vai chegar no céu. Eu odeio o pastor Álvaro, não suporto aquele cara. Opa, ou eu, ou ele, um dos dois não vai chegar no céu. Eu sei, pela palavra de Deus, que eu até agora estou chegando no céu. Até porque, queridos, é uma coisa que eu já aprendi, perdoei, esqueci. Lancei no mar do esquecimento. Eu não tenho fantasma, não pense você, ai fulano, ai Beltrana, está perdoado, joguei no mar do esquecimento. Tive um pastor chamado pastor Paulo Leiva Macalão, um dos maiores pastores dessa nação. E ele, quando ele faleceu, eu tinha 22 anos, ele tinha 82 anos, 60 anos nos separavam. E ele gostava muito de mim, e uma vez conversando, ele disse assim, sabe o que é isso aqui, Álvaro? Não, pastor, são cartas, queridos, 1970 e pouco, não existia e-mail, não existia WhatsApp. E ele disse que são cartas de pessoas que me agridem, que me ofendem, que mentem a meu respeito. Mas por que o senhor guarda, pastor? Aí ele começou a me mostrar. Em letras, com caneta vermelha, estava escrito em cada dessas cartas, perdoado em nome de Jesus.
Perdoado em nome de Jesus. Perdoado em nome de Jesus. E eu aprendi, queridos, que aqueles que me ofendem, que me caluniam, que me agridem, perdoados em nome de Jesus, eu vou continuar marchando para o céu, eu vou continuar, independente, mas eu não gosto de você, não precisa gostar, desde que Jesus goste, eu estou indo para o céu. É isso que nós precisamos entender. Você não precisa da aprovação do mundo. Nós precisamos da aprovação de Deus. Nós não precisamos da aprovação das pessoas. Nós precisamos que Deus goste de nós. Porque provavelmente quando Deus gosta de nós, é porque nós estamos desagradando o mundo. A armadilha do conflito entre irmãos. 1 Coríntios 1, olha o que é que Paulo nos alerta. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Chloe de que há divisões entre vocês. Gostei desse pessoal da casa de Chloe. Levou logo a informação para Paulo. Entendeu? Pegou lá, levou lá. Não foi fazer fofoca. Foi falar assim, Paulo, cuida desse problema. Paulo, cuida deles. Aí ele diz assim, com isso quer dizer que cada um de vocês afirma, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês. Vocês foram batizados em nome de Paulo. Aí depois ele continua, dou graças a Deus que eu não batizei nenhum de vocês, a não ser fulano, para que vocês não digam que vocês são de Paulo. Eu nunca pedi a nenhum de vocês para serem meus seguidores. Nunca, nem eu nem pastor Elaine, nós somos seguidores de Jesus Cristo. E aí, queridos, não podemos cair nessa armadilha do conflito entre irmãos. Nós somos corpo. E aí nós vamos precisar estar unidos pelo Espírito Santo de Deus. O que é que eu espero do meu irmão em Cristo? Eu espero que ele queira ir para o céu comigo, porque eu quero ir para o céu com ele. Eu espero que você queira ir para o céu comigo, porque eu quero ir para o céu com você. É por isso que de uma forma simbólica a gente troca o cálice na ceia, a gente olha um no olho do outro e diz, eu quero ceiar com você no céu. E isso é sincero, isso é autêntico, essa é a nossa esperança, queridos. Se existe uma esperança na vida ministerial de pastores, é que a igreja chegue até os céus. É que a igreja chegue, a gente não tem ilusão de que todos chegarão, mas o nosso desejo é que, Senhor, por misericórdia, que a maioria chegue fortalecida e abençoada, mas que chegue no céu. Vale o trabalho de uma vida. Vale, queridos. Porque olha só, nós vimos aqui 3 pessoas sendo batizadas nas águas. Mas a gente se esquece que, e eu vivi isso durante 5 domingos consecutivos, acordando 15 para as 6, saindo 7 horas de casa, indo para a igreja, aí tinha ensaio da banda, a escola dominical, culto lá em West Palm Beach, a coffee break, 2 e pouco, sai direto para Orlando, 2 horas e meia de estrada, chega lá em Orlando, arruma o salão, prepara tudo, 6 horas começa a chegar o pessoal para o coffee break, 6 e meia tem culto, 8 e 15 acaba o culto, coffee break, as pessoas vão embora, vamos agora rearrumar o espaço, vamos organizar a casa, vamos sair de lá 10 e meia, 11 horas, às vezes 11 e meia, vamos chegar em casa 2 horas para dormir 2 e meia, quase 24 horas, para quê? Qual é a finalidade? Nem o Mickey eu fui ver. A finalidade é abençoar vidas, é conquistar almas para o reino de Deus, é dar o nosso melhor. E eu tenho 65 anos de idade. Muitos jovens com menos de 30 falam assim, é muito cansativo. Quando os pastores começaram, pastor Pamela e Thomas, todo mundo dizia, não, nós vamos com você todos os finais de semana. E eu falei, queridos, eu conheço igreja, isso é fogo de palha. Primeira semana vai todo mundo. Na segunda semana cai para 2/3. Na terceira semana está 1/3. E aí, a partir da 4ª semana, graças a Deus que existem um ou outro que se predispõe a ajudar, mas a maioria, não vou não, porque eu estou muito cansado. Mas o que vocês esquecem é que se vocês estão cansados, os pastores também estão. É isso que as pessoas esquecem. Mas eu dou graças a Deus, sabe por quê? Porque pastor Thomas e pastor estão dando o melhor para conquistar almas. Eles não estão ganhando nada, eles estão gastando gasolina. Dia seguinte, 8 horas da manhã, pastor Thomas está lá dirigindo a editora, pastora Pamela está no consultório dela trabalhando.
E aí, queridos, é para a glória do Senhor. E é para o quê? Para resgatar vidas, para ter a alegria de ver vidas sendo batizadas nas águas, dizendo assim: eu creio em Jesus Cristo como meu Salvador. Eu creio que eu fui perdoado pelo sangue de Jesus Cristo. Essa é a nossa alegria. Agora, entenda, na igreja, você não deve esperar apenas receber. A gente na igreja tem que estar disposto a dar. A dar. Gálatas 6,2 diz assim: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Eu tenho que estar disposto a levar o fardo pesado de A, de B, de C, e pedir que eles também ajudem a carregar o meu fardo, para que nós cumpramos a lei de Cristo. Sabe o que você quer dos seus irmãos? O que você quer dos seus irmãos? Que eles caminhem com você? Que eles estejam dispostos a estar ao seu lado quando você não merece? Mas lembre-se, o mesmo Cristo que habita em você, habita neles. Uma vez eu vi uma pessoa, essa pessoa eu não suporto ela não merece ser salva. E eu perguntei: querido, se o seu pensamento é esse, quem já perdeu a salvação foi você. Não é você quem determina quem vai ser salvo ou não vai. Jesus morreu na cruz do Calvário para que todo aquele que nele cresce conquistasse a vida eterna. E aí nós precisamos entender isso, queridos. Todos somos, que estamos em Cristo, somos filhos de Deus. Gálatas 3 diz assim: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não tem judeu, não tem grego, escravo, livre, homem nem mulher. Todos são um em Cristo Jesus. Não tem novo, não tem velho, não tem bonito, não tem feio, não tem gordo, não tem magro, não tem rico, não tem pobre, não tem inteligente, não tem ignorante, pois todos são um em Cristo Jesus. Não, eu quero estar perto, falando que ele tem muito dinheiro. Eu só gosto de estar convivendo com pessoas que têm muito dinheiro. Eu quero estar perto das pessoas que querem salvação, queridos. Porque aqueles que querem dinheiro nem sempre vão chegar nos céus. Nem sempre vão chegar nos céus. Eu quero estar perto de pessoas que são importantes. Eu quero estar perto de pessoas que são influentes no reino dos céus, que quando dobram os joelhos e clamam, os céus se abrem e a oração é recebida. A gente precisa literalmente saber o que nós queremos. A hora não vai me permitir avançar, mas eu preciso terminar só esse tópico. O que você quer dos seus pastores? Ministério Fronteira hoje tem 8 pastores. Eu e o pastor Leandro somos os pastores sêniores e nós sabemos o que nós queremos dos nossos pastores. E se tem algo que eu sempre repasso para eles, é que muitos olham para pastores como se fôssemos funcionários da fé. Funcionários da fé. Nós estamos aqui para resolver todos os problemas. Todos os problemas. Estamos aqui para fazer o que as pessoas esperam que nós façamos. E o que elas querem que nós façamos. Alguém que esteja 24 horas disponível. E, de fato, isso a gente sempre está. Mesmo quando companheiros de ministério dizem para mim: desliga o celular às 10 horas, você não vai ter paz. Às vezes as pessoas esperam dos pastores que seja alguém sempre ao alcance. Sempre ao seu dispor. Mas o que a Bíblia fala para a igreja a respeito de pastores? Hebreus 13:17 nos ensina assim: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas a Deus. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês, não é para os pastores. É muito interessante esse texto. A Bíblia está dizendo assim: olha, cuidado, porque isso não vai ser proveitoso para você, não é para os pastores, não. Queridos, vocês que nos conhecem, sabem o quanto nós amamos a igreja, quanto nós nos dedicamos, quanto nós trabalhamos incessantemente, quanto nós sofremos também com ingratidão, com calúnia, com inveja,
Todos vocês conhecem, quem cabia um pouquinho de tempo conosco, sabe disso. E nós permanecermos firmes, sempre. Nós não desistimos jamais, continuamos avançando. Nunca desistimos. Apanhamos, choramos, levantamos e vamos em frente. Nós sabemos o chamado que nós temos. Nós sabemos o que Deus tem com essa igreja. Nós sabemos que essa igreja é uma igreja de verdade. Essa igreja é casa de oração. Essa igreja é casa de milagre. Essa igreja é casa de transformação. É casa de salvação. Nós sabemos as promessas que Deus tem com essa igreja. E é muito lindo, porque eu estava observando, em um ano, Deus fez surgir o Fronteira Porto, que está sendo abençoado, glória a Deus. Já estão realizando a reunião das damas, está crescendo, glória a Deus. E aí, quando eu esperava assim, daqui a quanto tempo vai surgir uma nova igreja, Deus vai, está aqui Orlando, e eu quero que vocês saibam, já tem outra no forno! Glória a Deus! Já tem outra surgindo no tempo certo. E não é para isso que a reunião amanhã, na terça-feira não. Tá? Antes que você pense que a reunião terça-feira é para anunciar uma nova igreja, não é não. Porque a igreja surge com muita oração. A igreja não surge com ideia. E o que você acha disso? Vamos orar, vamos jejuar, vamos perguntar a Deus, vamos esperar o tempo de Deus. Mas do nada, quando eu estou pensando assim, quando é que vai ser a próxima, daqui a alguns anos, Deus sopra, se prepare. E eu e o pastor estamos dizendo assim, eis-nos aqui, Senhor, faz a tua vontade, não a nossa. Nunca vai ser feita a nossa vontade, mas sempre vai ser feita a vontade de Deus, seja ela qual for, seja a vontade de Deus contra a minha vontade própria, é a vontade dele que vai prevalecer. Seja a vontade dele anulando meus desejos, é a vontade dele que vai prevalecer. Seja a vontade de Deus destruindo meus planos, é a vontade dele que vai prevalecer, porque ele é Senhor sobre todas as coisas. Então, queridos, a minha pergunta é: o que você quer dos seus pastores? Nós pregamos, nós ensinamos, nós aconselhamos segundo a palavra de Deus. Pastora Elaine aconselha segundo o cabedal de conhecimento dela, de psicóloga maravilhosa que ela é. E a gente aconselha, não pensem vocês que a gente acredita que a pessoa vai fazer o que a gente está aconselhando, não. A maioria das vezes a gente aconselha sabendo que a pessoa não vai fazer e daqui a pouquinho vai voltar. A gente vai aconselhar de novo, ela não vai continuar não fazendo. E a gente tem que continuar aconselhando, mesmo sabendo que não vai ser ouvido. E a pessoa vai continuar errando porque quer errar. Mas nós somos pastores, e nós vamos continuar amando, aconselhando, tratando das feridas que precisam ser tratadas. Nós não julgamos ninguém. Essa igreja nunca discriminou pessoas, ou porque são muito ricas, ou porque são muito pobres. Nunca. Ninguém aqui nessa igreja conquistou nada, ou porque tem muito, ou deixou de conquistar porque tem pouco. Porque essa aqui é uma igreja, eu vou morar no céu. E como eu disse, não tem preto, não tem branco, não tem rico, não tem pobre, não tem bonito, não tem feio. Tem o povo de Deus, e essa casa é para reunir o povo de Deus. O povo que quer adorar, servir e chegar até os céus. A gente ouve muita coisa. Aí uma determinada pessoa... Não, eu estava numa igreja, mas eu não tive condição de continuar lá, não. Nível social muito baixo. Não. Eu fui procurar uma igreja que tivesse o meu nível social. Eu falei assim, eu procuro uma igreja, queridos, que me leve para o céu. E com pessoas que querem ir para o céu. Porque presta atenção, se eu estou ao lado de uma pessoa que quer ir para o céu, essa pessoa vai me ajudar a chegar no céu. Se eu estou do lado de uma pessoa que não está nem aí para o céu, essa pessoa vai ser uma pedra de tropeço. A Bíblia fala assim, mais conversações corrompem. Mais conversações, queridos, não é só palavrão, não. Mais conversações é quando as nossas conversas vão de encontro àquilo que a palavra de Deus ensina. Está dizendo, vai corromper a sua fé, vai afastar você de Deus, vai corromper você, vai afastar você. Nós precisamos querer estar na presença e na casa de Deus. Paulo, queridos, ensinou Timóteo. Timóteo era muito jovem. Uma diferença de cerca de 30 anos entre Paulo e Timóteo. Mas se tem uma coisa que Paulo ensinou a Timóteo, é cuide da alma da pessoa. Cuide da alma da pessoa. E outra coisa que ele ensinou é, não diga aquilo que a pessoa quer ouvir.
Timóteo, diga o que a pessoa precisa ouvir. E ele escreveu isso, está lá em 2 Timóteo 4, 2, 5. Pregue a palavra, pregue, não está dizendo pregue ideias, pregue novidades, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte. Ele não falou concorde, aplauda, ele está falando assim, olha, repreenda a tempo e fora de tempo, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. E ele continua dizendo, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmo. Eu creio nisso, então eu tenho que juntar pessoas que também creiam na mesma coisa que eu, porque eu estou com coceira no ouvido. Aí surgem igrejas que apostataram da fé, que vão de encontro à palavra de Deus, mas reúnem pessoas, mas a Bíblia já dizia isso, que eles vão se ajuntar procurando mestres para si próprios, segundo os seus próprios desejos, porque não suportam a verdade da palavra de Deus. Se recusarão a dar ouvidos à verdade. Não, aquela igreja é legalista. Não, aquela igreja é fundamentalista. Não, aquela igreja, ela é muito tradicional. Não vamos dar ouvido à verdade. Vamos nos voltar para os mitos. E mito, todo mundo sabe, mito é mentira. Mito é uma figura que vem da mitologia. Deuses criados, inventados, vão se voltar para as mentiras, e é o que nós estamos vendo hoje. E continua dizendo, você, Timóteo, pastor Timóteo, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Ser pastoreado, queridos, é aceitar ser corrigido, exortado, mas também aceitar ser amado, aceitar ser cuidado, aceitar a ter as suas feridas tratadas, untadas, aceitar que você vai ter sempre um braço amigo para suportar com você as dores, e mãos amigas para aplaudir sempre as vitórias que você alcançar em Jesus Cristo. Se quiser saber mais sobre nós, visite nosso site fronteira.church ou baixe nosso app Fronteira. Que Deus te abençoe.